corações. A palavra diz que a ninguém devais coisa alguma exceto o amor. E a gente sempre se sente em falta, né? De amar a Deus, nunca na mesma proporção, né? Que Ele nos ama, a forma como a gente ama Ele. E ao que nós podemos também de amar e de compartilhar coisas boas com as pessoas, né? O amor na horizontal. E o Senhor nos deu a missão de falar um pouco sobre amor nessa noite. Não sei se é o primeiro culto do ano aqui, acho que é pro Santa Ceia também, acredito que é bem pertinente. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo na sua Bíblia, no papel, no smartphone, no Evangelho segundo o relato do irmão e apóstolo João 13, versículo 1. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós cremos na oração que foi feita, mas apenas para Te honrar, Senhor, que o abrir e fechar dos nossos lábios sejam agradáveis a Ti nessa noite. João 13, capítulo 13, versículo 1 diz assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Amém. Apenas o versículo 1. Quando nós olhamos para esse texto, algo que não está escrito, mas pela forma que foi escrito, a gente entende que João, ele vai falar que Jesus sabia que havia chegado sua hora. O que é esse chegado sua hora? É um eufemismo, é uma forma sutil, gentil de falar que ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia ter que bater de frente com a morte. E João escreve dessa forma, que havia chegado a sua hora. Isso revela que o apóstolo João tinha entendido que não era só a morte, Jesus ia morrer, mas que Jesus ia cumprir uma missão. Tinha uma missão para ser feita. Então era a hora da missão, não era a hora da morte. É a hora de cumprir o seu propósito, a sua missão, de deixar este mundo e voltar para o Pai. E na sequência o texto diz que ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra. Isso revela que, se ele amou durante o ministério na terra, significa que existe um ministério no céu. Um ministério que ele sempre exerceu sendo Deus, assim como o Pai. E não me peça para explicar esse mistério, mas de que, a partir do momento em que ele cumpre a missão de morrer na cruz pelo meu e o seu pecado, ele absorve toda essa carga para si mesmo, mas como ele é o próprio autor da vida, a morte não conseguiu reter a glória dele, e ele no terceiro dia, ele salta para a vida eterna do túmulo e ressurge. E quando ele ressurge, acontece algo maravilhoso, que não é mais só Deus voltando ao lugar que sempre foi dele, de Deus, mas é de um homem que uma vez caído, voltou à sua posição de restaurado. E lá em Efésios vai dizer que ele nos colocou numa região celestial superior a toda a potestade e autoridade, e nós temos acesso ao trono da graça, porque Deus se fez homem para que o homem, com seus pecados, pudesse alcançar o perdão e restaurar a comunhão com Deus e pudesse ter essa posição no patamar celestial. Porque o anjo, nós sabemos que teve um anjo que se rebelou, que causou uma rebelião. A palavra diz que todo aquele que se exalta, ele é humilhado, e todo aquele que se humilha é exaltado. Então, um anjo reivindicou a meritocracia. Eu vim primeiro. Estamos todos aqui, somos mais poderosos do que os humanos. E por que o Senhor vai ficar se relacionando com Adão? Por que o Senhor vai ficar enchendo o homem de glória e de graça e de amor? Ele quis meritocracia. Não, eu quero ser exaltado. E ele caiu. E aí, quando Deus, que para brigar de uma forma justa, ele se faz homem, porque Deus não tem um inimigo páreo, amém? O diabo não bate de frente com o Senhor.
É o Criador e a criatura. Só que ele, para ser justo, ele falou: eu vou fazer o seguinte, eu vou vencer você como homem. E aí lá em Isaías 61 diz, a oração de Isaías: se fendesse os céus e descesse aqui. Ele fendeu os céus, ele desceu aqui, ele habitou entre nós, ele experimentou todas as tentações, todas as dores, todas as angústias que eu e você passamos. Em tudo ele foi perfeito, ele não pecou, e ele conquistou para nós, como humanidade, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Quando a gente fala de amor, eu não lembro o nome do autor, mas tem um autor secular que ele explicou que o amor tem 4 formas de demonstrar. Você tem o amor que você demonstra através do serviço, né? Você faz alguma coisa para a pessoa, faz um agrado, enfim. Tem o amor que é o da palavra, do elogio. Você dá um elogio para a pessoa, demonstrar através de um obrigado, uma gratidão verbal, né? Através verbalizando a palavra. Existe o amor também, que é a forma de presentear, onde eu vou lá e provenho alguma coisa, eu trago uma coisa que a pessoa não espera para casa, né? Assim como muitas das vezes os maridos, os pais, às vezes eles são um pouco, não tão afetuosos, mas eles cuidam, eles zelam para que não falte nada, e ele tenta trazer um agrado, um mimo, e às vezes a pessoa, às vezes o cônjuge, às vezes a esposa não percebe que isso é uma forma também de demonstrar amor, né? Só que tem um amor que Deus, ele não tinha condição de demonstrar para nós, que é o amor através do toque. Porque o Senhor sempre proveu, o Senhor sempre serviu, nunca deixou o seu povo na mão. O Senhor determinou, nos deu a palavra, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, mas Ele não podia nos tocar. Mas Ele quis fazer o serviço completo. E Ele veio, Ele habitou entre nós, e Ele fazia questão de colocar a mão no leproso. Quando Ele colocava a mão no leproso, era um grande risco para Ele como homem, como ser humano, porque Ele poderia contrair a doença. Mas Ele, em plena fé, cheio do Espírito Santo de Deus, um com Deus, quando Jesus colocava a mão, a enfermidade, ela tinha que sair. Porque era a impureza sendo tocada pela pureza. E toda vez que a impureza é tocada pela pureza, toda vez que as trevas encontram a luz, toda vez que o mal encontra o bem, ele tem que sair, ele tem que cair, ele tem que ser desconstruído, e algo novo, sobrenatural é construído pelo poder do Espírito Santo. É o amor através do toque. Deus completou através de Cristo essas 4 formas de expressar o amor para todos nós. Em Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Tem um outro texto também, não lembro exatamente onde diz, que às vezes há mais entendimento, não é bem bonança a palavra, seria entendimento mesmo, ou um momento de reflexão no momento do luto do que no momento do nascimento. E o que a gente entende por isso? Que o amor, ele é diferente do poder. Porque o amor fala sobre perder. O poder fala sobre ganhar. E às vezes a gente vê um evangelho pregado, não estou falando aqui, estou falando de uma forma global, geral, um amor um evangelho de vitória, de que vai dar tudo certo, que você é mais que vencedor, que se você é fiel a Deus, nada pode acontecer de ruim com você, e toda enfermidade Deus tem que curar. Deus cura de toda enfermidade, menos aquela que vai ser a transição, que vai ser usada por Deus para te levar até Ele. Todas as outras Ele pode te curar. E esse evangelho é um evangelho baseado no poder. Poder, 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 poder. Mas ouso dizer que se esse evangelho for só poder,
não tiver amor, não tiver compreensão, não tiver graça, misericórdia, ele é luciferiano. Porque aquele que almejou o poder, quem foi? Então a gente tem que tomar muito cuidado e voltar à essência, voltar como o Apocalipse diz, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Porque o amor é a matéria-prima da manifestação do poder. Vou explicar para você através de exemplos. Vamos começar com Moisés. Certa vez Moisés, após todas as pragas e Faraó ter liberado eles ali, mas o povo ainda estava meio casca grossa, e aí Moisés e Deus teve um tete-a-tete, assim, um negócio assim que é de invejar, né? A ousadia. Ele chegou a pregar para Deus aceitar Jesus, né? Como se fosse assim, porque Deus falou para Moisés, olha, eu vou destruir esse povo aí é de coração duro, ele não se arrepende, não muda. E aí Moisés falou para eles assim, olha, não destrua o povo, se arrependa disso. E Deus falou, não, eu vou destruir esse povo e eu vou te dar um povo novo. Eu vou levantar de novo o teu ministério. Eu vou te dar uma igreja nova. Eu vou fazer os seus projetos darem certo. É um teste. E aí qual foi a resposta de Moisés? Não, eu não quero um povo novo. Eu não quero um ministério novo. Eu quero que o Senhor conserte aquilo que está quebrado. Ele amou aquele povo. E toda vez que você chega a Deus em amor, principalmente demonstrando um pedido pelo outro, isso quebra o coração de Deus, comove o coração de Deus a teu favor. E aí a manifestação do poder dele, da provisão, da cura, do milagre, acontece na sua vida. Outro exemplo foi Abraão. Abraão tem 2 episódios clássicos. O primeiro deles, se eu não sei exatamente, perdão, se é o primeiro ou o segundo, mas tem 2 episódios. Um primeiro, eu vou citar apenas como se fosse o primeiro, é o de Isaac. Deus testa o coração de Abraão, falando, olha, eu te dei um filho aí, só que é o seguinte, eu quero o filho de volta. Vai lá e sobe no monte e sacrifica ele para mim. Deus estava testando o coração de Abraão. Deus não queria matar Isaac. Afinal, ele tinha dado uma palavra a respeito da descendência de Abraão através de Isaac. Só que Abraão fez o quê? Ele obedeceu. Amor está ligado à obediência. Amor está associado a aquilo que eu abro mão de ganhar, mas eu vou me manter fiel. Eu vou me manter obediente. Eu vou fazer aquilo que Deus quer, mesmo que me custe perder alguma coisa, alguma vantagem financeira, mesmo que eu tenha que abrir a mão de algum prazer, mesmo que eu tenha que ferir o meu ego, ser humilhado, mas eu não vou deixar de obedecer ao Senhor. Por quê? Porque é um amor. Você não quer chatear o coração dele. É um amor. E aí Abraão obedeceu. E o que aconteceu? A manifestação do poder. Deus preparou o cordeiro na hora de descer o cutelo em Isaac. No momento exato que Abraão ia dar o golpe final, ele fala, Abraão, para! Eis aí a provisão do cordeiro para o sacrifício. Era um estereótipo, um projeto para o que seria a vinda de Jesus para ser o nosso cordeiro. João Batista disse, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. O outro episódio de Abraão, a oração clássica por Ló. Mas lembra, você quer atingir o coração de Deus? Tira o eu e pensa no nós. Pensa no benefício para o coletivo, né? Porque assim, o Pai é de todos, mas o Deus tem que ser seu. É o meu Deus, mas é Pai de todos. E aí, ele queria que Ló fosse salvo da destruição de Sodoma e Gomorra. E aí ele chega naquele jeitinho, podíamos dizer até que é um jeitinho brasileiro, né? Se tiver 50 lá, o Senhor não destrói. Né? Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, aí Abraão parou. Acho que 10 tem, porque tem Ló, né? Tem Ló, tem a mulher de Ló, aí tem as filhas,
tem os genros. Não é possível que não tenha mais uns 3, 4 lá temente a Deus naquela cidade para dar 10, né? E não tinha nada, que nem a família de Ló temia muito bem a Deus, era uma família meio complicada. Mas Deus sabia qual era a intenção de livrar o sobrinho, porque ele estava orando por amor. E ele não orou, salva só meu Ló, salva só o Ló. Ele orou, salva a cidade. Quando a gente ora no coletivo, quando a gente ora para o próximo, quando a gente ora com amor, Deus faz na vida da pessoa e faz em dobro na nossa. Outro personagem é Salomão. Salomão, ele orou assim. Deus falou com ele assim, Salomão, pede o que você quer, como se fosse o gênio da lâmpada, né? Aí Deus apareceu para ele, pede o que você quer. E aí Salomão falou, olha, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Ele podia ter pedido fama, podia ter pedido dinheiro, podia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria. E aí Deus falou, como você pediu bem, eu não vou só te dar isso, mas você vai ser o homem mais próspero que já pisou na face da terra. Por quê? Uma oração de amor, pensando no próximo, pensando não somente em si. E toda vez que você chega a Deus com o coração puro e em amor, você está colocando uma semente para a manifestação do poder na sequência. Temos ainda mais 2 exemplos. Ananias, Misael e Azarias, mais Daniel. 4 jovens que foram levados cativos para a Babilônia, escravos. Chegando lá, vamos falar de Daniel primeiro. Daniel colocou no seu coração, não vou me contaminar com os manjares do rei. Por que ele fez isso? Por causa do amor. E aí o que ele colheu lá na frente? Nabucodonosor teve um sonho, ninguém conseguia adivinhar o sonho, e aí ele falou assim, ninguém adivinhar o sonho, eu vou matar todos esses magos sábios aqui da corte, vai todo mundo morrer se ninguém adivinhar o sonho. Aí Daniel falou para ele, fica tranquilo que o meu Deus vai me dar a resposta. Ele semeou, ele se separou, semeou amor lá atrás, porque era uma atitude de amor, de se consagrar para o Senhor. E aí no momento que ele precisou, Deus revelou o sonho para ele e livrou não somente ele, mas todas as pessoas que estavam envolvidas naquela situação. E Ananias, Misael e Azarias passaram por isso também. Foi feita uma estátua. Eles falaram, nós não vamos nos dobrar a essa estátua, nós vamos adorar somente a Deus. Semearam amor, porque é uma obediência. E aí, o que foi a consequência de semear o amor? Foram jogados na fornalha. E às vezes a gente acha, porque olha, eu estou fazendo tudo certo, eu estou sendo fiel, eu estou sendo bom, eu estou tentando agradar a pessoa, né? E eu só recebo patada, eu só sou caluniado, só injustiça. É como se fosse você sendo jogado na fornalha. Mas se você resistir um pouquinho mais, o Senhor vai aparecer na situação e vai te livrar no meio da fornalha. Ele não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Ele não livrou o povo de passar no meio do mar. Não livrou o povo de passar do mar, Ele livrou o povo no meio do mar. Então, Deus permite às vezes que a gente passe por situações e provas na nossa vida, que é para mostrar a fidelidade dEle para nós e a provisão dEle quando a gente não tem mais condição. E não é naquele instante que está acontecendo ali que Deus está contabilizando. Às vezes é algo que você fez e semeou lá atrás. E aí você não entende porque Deus fez isso comigo de bom, porque Deus me ajudou, porque Deus, o homem é infiel. O homem é assim, você faz uma coisa de boa para a pessoa esquece e te faz uma maldade. Mas se você fazer alguma coisa de bom para Deus, mesmo que você tenha feito algumas maldades, Deus não deixa ninguém em dívida. Deus não fica devendo nada para ninguém. E Ele traz a recompensa na hora certa para as nossas vidas. Ainda Daniel, mais para frente, o pessoal estava querendo matá-lo e armaram uma cilada para ele. Daniel, você
Não, quer dizer, não tem como fazer esse Daniel cair. Ele é perfeito na administração do que o rei entregou na mão dele. Vamos fazer o rei assinar uma ordem aqui que em 30 dias ninguém pode fazer nenhuma oração para nenhum deus e só orar para o nome do rei, né? Chega a ser uma idolatria. E Daniel continuou fazendo a mesma coisa. Ele continuou indo para o seu quarto. A palavra diz que ele orava 3 vezes por dia. E ele sabia do risco. Mas ele falou, vou ser fiel ao meu Deus, porque o amor é obediência e o amor também é fidelidade e é intimidade. O quarto também significa intimidade. E aí no momento que ele precisou, ele foi pego, foi jogado na cova dos leões, mas o Senhor livrou ele na cova dos leões. No Salmo 49:8 diz que a salvação de uma alma é caríssima, ninguém pode pagar. Mesmo que vendesse fazendas e juntasse todo o dinheiro do mundo, não consegue pagar. Então, como pagar uma dívida impagável? Porque se o homem feriu um Deus eterno e santo, significa que a dívida também é eterna, né? E é santo, ou seja, é um negócio que tem que ser perfeito, tem que ser algo perfeito. E a palavra também diz que eu vos amei quando vocês ainda não eram pecadores. Que eu vos amei primeiro quando eram pecadores. A palavra diz que é por causa das pisaduras dele que nós somos sarados. Se não fosse ele em dar o primeiro passo e construir a ponte, e chegar na beirada da ponte e estender a mão e falar assim, vem, pega minha mão e sai daí desse lamaçal, nós não teríamos salvação. Então ele nos traz o despertamento para o arrependimento. Ele desceu, ele construiu a ponte, uma cruz que liga a terra ao céu, ao sacrifício de Jesus, o caminho vivo. O véu do templo foi rasgado e ele está com as mãos estendidas, nos amando e pedindo para nós, filho, filha, confia, pega na minha mão e vem com teu pai. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para quantos ele deu a vida? Para todos aqueles que nele creem. A salvação não é só da igreja A, B ou C. A salvação não está num país. A salvação não está, nem vou ousar dizer, não é uma questão de religião. A salvação está em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E eu queria contar uma história bem rápida para vocês, que é um dilema de um rei. Certa vez esse rei fez uma lei que dizia assim, olha, se alguém for pego roubando, eu vou arrancar os 2 olhos. Quem for pego roubando vai ter os 2 olhos arrancados. E aí acabou o problema de corrupção do reinado. Ninguém mais roubava nada. Todo mundo ficou com medo lascado. Só que aí uma vez teve um jovem que foi lá e roubou. E ele foi pego. E aí chegaram para o rei, olha rei, nós pegamos um jovem roubando. Agora precisamos fazer o seu decreto cumprir. Aí ele falou, qual o problema nisso? Só tem um problema, rei. Esse jovem é o seu filho. Esse jovem é o seu filho. E aí? Eu já sou pai. Estou vendo pessoas aqui que também já têm filhos. Como que vai proceder numa situação dessa? Se ele, como rei, manda cumprir, os súditos, a população vai falar, nossa, esse nosso rei é muito mau e tirano, não poupou nem o próprio filho. Só que se ele também não cumpre, é porque era o filho do rei. A regra só serve para o pobre, para o rico não serve, para o da realeza não serve. E aí, como acabar com esse dilema? E aí o rei falou assim, não tem problema, faz assim, deixa o meu filho com os olhos dele e arranca os meus.
Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E os seus olhos não estão fechados para ver aquele que tem um coração quebrantado e contrito na sua presença. O amor do Senhor nos constrange. Qual o peso do pecado, do seu pecado? Se pudéssemos colocar aqui, eu sempre gosto de usar essa ilustração. Imagina que há uma balança aqui na minha mão direita, você está vendo como se fosse a esquerda, e na minha mão esquerda como se fosse a direita. Existem duas balanças. Em uma mão estão todos os seus pecados, certo? E na outra está o sacrifício de Jesus. Aqui há muito peso, certo? E aí o que acontece quando você olha para a sua multidão de pecados? Eu não mereço, Deus não me ama, Ele não me escolheu, eu vou desistir porque eu não consigo, eu não sou perfeito, vai passar um tempo, eu vou errar de novo, eu vou cair de novo, eu vou fraquejar de novo. Isso pesa, isso vai lá até o chão. É muito pecado, é muita consciência ruim. Só que existe um peso de glória colossal do outro lado. E quando você coloca o sacrifício de Jesus para medir em comparação com os seus pecados, o que é mais poderoso? Os seus pecados ou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? E aí o peso da glória do sacrifício de Cristo vai lá para baixo. E os seus pecados ficam tão leves que o Senhor fala assim: dos seus pecados, das suas transgressões, eu não me lembrarei mais. Porque Ele olha a justiça do Filho perfeito. E se nós nos apoiarmos na justiça do Filho perfeito e permanecer no seu amor, Ele permanece em nós, assim como Ele permanece no Pai. E Ele e o Pai vêm e fazem morada no nosso coração. E nos tornamos um só com Ele. Amém? Romanos 5, 8 e 9. Perdão. Diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus. Existia uma dívida impagável. O problema não é o diabo. A gente acha que o problema é o diabo, mas o problema é recair a ira de Deus sobre nós. Porque o maior inimigo é aquele que é mais poderoso. Então é melhor ser inimigo do diabo do que ser inimigo de Deus. Porque até o diabo, um dia, ele vai ter a sua sentença final. Certo? Agora, se você estiver do lado de Jesus, do lado de Deus, agora se você estiver contra Deus, é melhor ser até inimigo do diabo do que inimigo de Deus. Então existia uma ira por causa do pecado do homem, que ela foi saciada na cruz do Calvário através de Jesus. E o que faremos nós se desprezarmos tão grande salvação, essa oportunidade que nos é dada? E caminhando agora para o final, eu sei que é Santa Ceia, eu só gostaria de fazer uma breve reflexão, aproveitando a ocasião de que falamos sobre o poder, né? E sobre o amor, que quando o amor ele quando é semeado o amor, Deus manifesta o poder. Mas no Evangelho de Mateus e de Lucas é relatado o nascimento de Jesus. E a palavra diz que Jesus ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. E quando a gente vai falar sobre ceia, quando a gente vai falar sobre esse momento que vamos partilhar daqui a pouquinho,
a gente está falando da morte de Jesus. Então, você tem dois eventos. Você tem o poder de Deus manifesto no nascimento e você tem o amor de Deus manifesto na morte. Eu não vi o Senhor Jesus pedindo cerimônia para a manifestação do seu nascimento, do seu poder. Mas na maior prova de amor, que foi se doar por nós na cruz do Calvário, morrer na cruz, ele disse: fazei isso em memória de mim. Toda vez que estiverem juntos, reunidos, partilhando o pão, fazei isso em memória de mim. Ele quer que nós lembremos do amor dele por nós, para que possamos também estar dispostos a morrer para as nossas paixões, para as nossas vontades, para que ele viva dentro de nós. Amém? Feche os seus olhos. Gostaria de orar agradecendo por essa palavra. Obrigado, Senhor, por a tua palavra que é viva, fiel, é uma espada de dois gumes, que fala conosco, Senhor, em todas as áreas e esferas da nossa vida. Obrigado por conhecer mais uma parte da tua família aqui reunida neste lugar, nessa noite. Senhor, que o teu amor mais uma vez nos constranja, que o nosso coração possa estar quebrantado para receber a tua palavra e para que ela frutifique dentro de nós, Senhor. Que possamos, Pai, viver o verdadeiro amor conforme o Senhor resumiu toda a lei, o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Pai. Que é um símbolo da tua cruz, o amor vertical e o amor horizontal, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo e nos enche, nos revigora, nos restaura, Pai, nos levanta, Pai, que nós possamos sair daqui renovados na nossa fé, na nossa esperança de um dia estar contigo e dispostos de mesmo que se aconteça de o Senhor não chegar até nós, mas sabendo que nós estamos indo por amor até a Ti. Possamos viver com essa palavra, Senhor, possamos estar prontos para morrer a nossa vida na esperança de estar no caminho, na direção ao Teu encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.